Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui. Nós estamos lendo um livro aqui que é a História do Avivamento Azusa. E se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Nós estamos no capítulo 1, o começo do avivamento. Esse é o vídeo parte 15, é uma continuação, beleza? Vamos lá então, pessoal, continuar. Que humildade maravilhosa! Esse sempre será o segredo do poder. Uma testemunha inglesa do avivamento de Gales escreveu: tanta angústia na intercessão pela alma dos não salvos nunca antes presenciei. Isso aqui é interessante. A intercessão é algo muito importante, viu, pessoal? Nós temos que fazer. Vi uma jovem, Evan, transtornado pela dor e convidando o auditório a orar. Não cantem, ele suplicava. É terrível demais para cantar. A convicção do pecado muitas vezes é perdida pelo povo quando se canta demais. Outro escritor declarou que não era a eloquência de Evan que comovia o povo, mas eram as suas lágrimas. Ele os quebrantava, chorando amargamente, para que o Eterno os dobrasse, e em tal agonia que as lágrimas escorriam pelo seu rosto e todo o seu corpo tremia. Homens fortes eram quebrantados e choravam como crianças. As mulheres gritavam de medo. O barulho do choro e dos gritos enchia o ar. Quando sua agonia tornou-se maior, Evan chegava a cair diante do púlpito, enquanto muitos dentre o povo chegavam a desmaiar. Pessoal, eu vou comentar um pouquinho sobre esse episódio. É um episódio que não tem como a gente falar, né? A pessoa chegar a desmaiar e tal. É estranho, mas teve eu vou contar o que aconteceu comigo. Teve uma vez que eu estava passando por um momento bem complicado na minha vida. Eu escutei um louvor e não foi o louvor, mas através de algumas palavras daquele louvor, ela entrou no meu coração e eu senti ali algo tremendo. E eu fui para o meu quarto, eu comecei a chorar que nem criança. Chorar mesmo. E pessoal, sinceramente, pareceu que tirou um peso. Eu chorava, sentia a presença do Eterno ali. E eu só sei que quando acabou, eu estava soluçando. Mas eu estava tão leve que eu não sei o que aconteceu. Foi algo sobrenatural ali que aconteceu. Então, por isso que quando eu estou lendo aqui, eu tento ver se tem algum fundamento. Na Bíblia não tem nada que fala isso. Mas é um testemunho dos irmãos aqui. E aconteceu comigo, né? Então, é algo que não vou julgar. Oposição. De noite eu ia a missões diferentes, exortações às pessoas de ter fé e orar continuamente pela vinda do avivamento. Passei mais uma noite inteira orando com o irmão Boêmio. Certa noite, a igreja do Novo Testamento havia um profundo espírito de oração sobre toda a congregação. De repente, o Senhor veio tão próximo de nós que podemos sentir a sua presença nos cercando como se quisesse rodear-nos. Pessoal, quando eu falo que a igreja do Novo Testamento era o nome da igreja lá, viu? 2/3 das pessoas presentes ficaram tão alarmadas que se levantaram. Algumas saíram de lá correndo, esquecendo até os chapéus, porque eles usavam chapéus naquela época. Tomando
era o pavor que sentiam. Não havia nada visível que causasse medo. Era a manifestação sobrenatural da proximidade do Senhor. O que será que faria se vissem o próprio Eterno? Estou fazendo a pergunta. Comecei uma pequena reunião em um lar onde tivemos mais liberdade de orar e esperar no Senhor. O espírito de oração estava sobre impedidos nas reuniões formais da igreja. Os mais espirituais tinham fome de tal oportunidade. Agora eu entendi aqui quando ele fala espírito de oração. É interessante, pessoal. Tem vez que Tem vezes que quando a pessoa vai orar, aquela oração ela é direcionada pelo Eterno. O Eterno ele toma ali a pessoa, né? E muitas palavras que você está falando ali, você começa a falar sendo direcionado pelo Espírito. Você sente a presença do Eterno, as pessoas que estão ali no local sentem também a presença do Eterno, e aí por isso que ele fala o espírito de oração. Agora a chave caiu aqui. Os líderes, porém, desprovidos de entendimento, fizeram oposição a mim. Depois, a dona da casa alugada ficou possessa pelo espírito maligno e quis expulsar-nos do local, pois ela não andava com o Eterno. Isso aí de fato acontece, tá, pessoal? Nosso aluguel estava pago, mas o inimigo tentou usá-la. A luta se iniciaram. Começou a haver oposição contra o meu ministério na igreja do Novo Testamento. Uma irmã tentou convencer-me a parar as reuniões de oração que eu começaram. Pedi ao Senhor que me mostrasse qual era a sua vontade nesse assunto. Ele veio e encheu a casa onde estávamos com uma nuvem de glória tão intensa que eu mal podia suportar a sua presença. Para mim, essa experiência dissipou toda a dúvida. Antes, importa obedecer ao Eterno do que aos homens. Pedro falou sobre isso quando mandaram ele parar de falar de Jesus. Sofri muitas críticas naquela época e penso que estava com medo de que eu começasse outra igreja. No entanto, não tinha tal pensamento. Só queria ter liberdade para orar. Muitas missões e igrejas têm acabado mal por opor-se ao Eterno. Então, vamos terminar aqui esse vídeo aqui. É interessante. Acontece isso de fato, de oposição, né? A pessoa vê o Eterno ali manifestando na vida do irmão e de uma forma ou de outra a liderança ali tenta abafar ali aquele irmão para que ele não veja, né? Porque o Eterno está usando ele, querendo ou não, né? Então, hoje em dia, pessoal, é algo interessante. São poucos locais que você vai, que você está ali e tem uma pregação, tem um louvor, que de fato a presença do Eterno vem ali na vida dos irmãos. São poucos locais, ainda existe, mas são poucos locais, tem gente que não buscam mais isso, né, infelizmente. Mas eu não critico, cada um faz o que quiser da sua vida, beleza? Então fique na paz. E um abraço do irmão Alex.